Boa noite. Me chamo Pedro Henrique Oliveira, tenho 39 anos e moro em Piracicaba, no estado de São Paulo. Essa história que contarei aconteceu quando eu e mais 2 amigos alugamos uma casa que ficava mais perto de onde nós estudávamos e trabalhávamos, o que nos poupava tempo e dinheiro. Meu amigo Rafael, que trabalhava comigo na época, chegou com essa ideia porque a gente, depois de estudar, saía tarde e ainda tinha que pegar ônibus. Era muito cansativo, e eu mesmo, às vezes, nem conseguia estudar de tão cansado que chegava. Por isso, quando ele veio com a ideia de alugar uma casa, eu já concordei. Junto com a gente veio morar outro amigo nosso, o Guilherme, que já morava sozinho, mas queria dividir as despesas e aproveitou. Ele já tinha muita coisa de casa, fogão, geladeira, armários, pratos e essas coisas que a gente nem sonhava em comprar. E tudo ficou mais fácil quando ele veio. Alugamos uma casa com 3 quartos, mas não era tão grande e em uma rua que ficava só a 2 quadras do nosso trabalho e a 20 minutos de onde estudávamos. Até aí tudo bem, mas coisas estranhas começaram a acontecer na casa que alugamos. Ela pertencia a um homem que morava 2 ruas depois, o senhor Eduardo, que tinha cara de bravo, mas era muito gente boa. Ela era cheia de janelas e tinha bastante espaço dos lados, o que deixava sempre tudo bem ventilado. Atrás dela tinha um quintal e uma grande árvore que dava uma sombra muito boa para fazer churrascos nos domingos. O Rafael tinha uma namorada que em fim de semana ia para lá e fazia uma comida decente, porque a nossa era péssima, só fazíamos comida congelada e rápida de fazer. E foi em final de semana que o terror começou naquela casa. Era um sábado, já quase domingo, e eu estava na sala quando a namorada do Rafael passou para a cozinha dizendo que estávamos morrendo de fome, e eu sorri e continuei lendo meu livro, e então escutei a voz dela falando com alguém, e até achei estranho porque não tinha visto mais ninguém passar. Só que não liguei. Uns 20 minutos depois, ela vem da cozinha e me vê sentado com um livro na mão e dá um grito, e eu tomo um susto e pergunto: "O que foi?" Só que ela se vira e corre de volta até a cozinha e vai até a porta, que quando vejo está aberta. Eu perguntei por que ela tinha aberto e ela respondeu: "Não fui eu, foi você." E eu a olho e começo a rir dizendo que ela e o Rafael estavam brincando comigo. Foi aí que ela me perguntou como eu tinha feito aquilo, passado de volta sem que ela visse. Mas eu falei que em nenhum momento eu havia levantado do sofá e que em todo o tempo que ela esteve na cozinha, eu estava lendo na sala. E foi aí que o Rafael apareceu e perguntou por que a porta da cozinha estava aberta àquela hora. E sua namorada respondeu: "Foi o Pedro", e eu dizendo que não tinha sido eu. E ela continuou a afirmar que havia sido eu. Sim, e eu pedi para ela falar o que tinha visto. E assim ela falou: "Eu estava colocando o leite para ferver e você apareceu e olhou. Abriu a porta e saiu. Eu fiquei olhando e você foi até o final do quintal e ficou lá. Eu te chamei 2 vezes e perguntei por que você estava ali no frio, mas você só ficou de costas. Aí quando eu ia no quarto chamar o Rafael para ir chamar você, estava sentado na sala lendo um livro, e eu falei mais uma vez que não era eu. Mas ela disse que não estava ficando louca. Então eu fechei a porta e fomos todos deitar. Dias depois de tudo isso, eu fiquei meio doente e passei 4 dias em casa sem ir e trabalhar, só estudando e me recuperando. Eu passava muito tempo no quarto e a casa ficava fechada. Eu só deixava 2 janelas abertas, uma na frente e outra atrás, para correr ou ver. E quando os meninos chegavam, sempre vinham até meu quarto saber como eu estava. Certa vez eu ouvi a porta da frente abrir. Ouvi o barulho das chaves e os passos de alguém chegando. Depois vi a sombra de alguém passar em frente à minha porta e parar lá. Então falei: "Oi." Mas a sombra dos pés de alguém continuou lá, sem falar nada. Aí eu falei: "Rafael, Guilherme, são vocês." Mas ninguém respondeu. Quando abri a porta não havia ninguém. Eu fui até a sala e a porta ainda estava trancada. Fui até o quarto dos meninos, mas nenhum deles estava lá e fiquei na sala esperando alguém chegar. Lá pelas 07:00 da noite, chegaram os 2 juntos e eu perguntei se algum deles tinha ido mais cedo em casa e eles falaram que não. Aí contei o que aconteceu e eles disseram novamente que não tinham vindo. E o Rafael falou que a sua namorada só vem em fim de semana e não tem as chaves para entrar. Depois disso, coisas mais estranhas continuaram a acontecer. Na casa havia alguns móveis e coisas que eram dela mesma,
e tinham quadros antigos de pessoas, paisagens e essas coisas. Sempre que eu passava, sentia como se os quadros ficassem me olhando, mas nunca falei nada para os meninos. Até que um dia, quando cheguei em casa, lá pelas 9 horas da noite com o Rafael, o Guilherme estava sentado na escadinha da entrada dizendo que a casa era assombrada e que tinha visto a alma da velha do quadro. Nós começamos a rir e ele dizendo que era sério e não estava brincando. Quando vimos quão nervoso ele estava, entramos na casa para ver se havia algo, e o Guilherme só entrou depois que Falk não tinha ninguém na casa além de nós. Ele entrou e eu perguntei o que ele viu, e ele contou que eu tinha acabado de chegar e fui até meu quarto e ouvi passos no corredor. Achei que fossem vocês e disse que tinha comprado carne para cozinhar. Quando olhei, só vi aquela mulher de costas indo até a cozinha e o quarto de vocês trancado e com as luzes apagadas. Eu fui até a cozinha e lá estava a senhora do quadro, de pé, parada ao lado da mesa. Na hora, eu a reconheci, porque sempre que passo em frente a esse quadro, eu a vejo. E esse quadro eu vou tirar e levar até a casa do dono para deixar lá. Eu tirei o quadro e deixei em meu quarto. E naquela mesma noite, mais coisas aconteceram. Eu estava estudando com a janela aberta e assim fiquei até tarde. Por volta das 1 da madrugada, fui até a cozinha beber água e os meninos já estavam dormindo. Maldito quadro. Me arrepio inteiro, cada um em seus quartos. Quando voltei até o Rafael, só vi aquele rosto na janela me olhando e dei um grito com um susto, e vi aqueles cabelos passando com o vento e têmpora. Eu corri até a janela para ver quem era, mas quando olhei não havia mais ninguém. Acendi as luzes de fora, olhei na rua, no quintal, mas não vi ninguém. Daí tive a certeza de que a casa que tínhamos alugado era assombrada. No dia seguinte, a gente conversou e achamos melhor procurar outra, porque a que estava não tinha a menor condição de continuarmos. A namorada do Rafael acabou nos ajudando nisso e achou uma casa que ficava perto da dela e que sua tia tinha morado muitos anos. E nada de estranho nunca tinha acontecido. E naquela mesma semana mudamos. Moramos juntos nessa casa por 3 anos e foi uma época de muito aprendizado da casa que era assombrada. Moramos por 4 meses e depois de sair de lá, eu nunca mais passei nem na rua que ela ficava. O Rafael, que sempre passava. Mas eu preferia dar a volta e não passar. Para quem gosta de histórias de casas assombradas, essa foi a minha. E olha que eu não acreditava nessas histórias de assombração até viver a minha própria história. Dizem que casas assombradas têm muitas histórias inacabadas. Por isso sou assim. Seja lá qual for a história que ali aconteceu, deixou algo daquele lugar. Mas eu não fiquei tempo suficiente para descobrir.